Essa semana, então, a gente reservou para comentar sobre 2 casos clínicos, casos de consultório. E quando a gente vai detalhando esses casos, a intenção é passar para vocês algumas noções de como a atuação na sexualidade é complexa e é necessário uma abordagem sempre individual, pensando de maneira ampla e com essa visão biopsicossocial. O que é isso, Dr. Walter? Que palavra complicada. Bio é de biologia, então a gente tem que ter um conhecimento da fisiologia, da anatomia e vários aspectos que têm a ver com a dinâmica de funcionamento do corpo humano, a parte orgânica. Além disso, a gente tem que valorizar e tem que levar em consideração os aspectos psicossociais. Psico de psicológico, né? Então, quais são os traços de personalidade? O que tem de fatores possíveis aí que podem fazer com que o homem fique com uma maior predisposição a desenvolver problemas na sexualidade? Existem fatores que contribuem para a precipitação do problema e outros para a manutenção. Então, isso é bem conhecido, principalmente pelos psicólogos, nessa área da sexualidade masculina. E, finalmente, aspectos sociais, né? Qual é a rede de apoio que esse paciente tem, como é que é a família, a religião, a cultura, quais são os valores. Então, tudo isso é bastante dinâmico e precisa ser individualizado para a gente oferecer o melhor tipo de acompanhamento para o nosso paciente. Então, em seguida, vou comentar o segundo caso da semana. Então, acompanha. Manda sua dúvida aqui para a gente, um e-mail, meu e-mail, muito simples e pode contar com a confidencialidade total. Eu sei que às vezes falar com uma pessoa estranha sobre assuntos da intimidade é complicado, né? Mas aqui você está falando com um profissional de saúde com bastante anos de formado e a gente está lidando com um canal confiável. Aqui pode ser feita então a inscrição no nosso canal e eu vou recebê-lo como um seguidor com o maior prazer. E se puder, dá o seu like e compartilha com alguém que você acha que pode beneficiar. Bem, o segundo caso é um caso interessante, atendido há muito tempo atrás e numa unidade do Sistema Único de Saúde. Esse era um senhor, já tinha quase 75 anos, era 70 e alguma coisa, um senhor muito saudável, trabalhava, a gente chama de trabalho braçal, né? Mas era uma pessoa que trabalhava na construção civil. E a reclamação era que ele estava impotente. Então, essa palavra impotência, já há algum tempo a gente procura evitar, né, rotular alguém como impotente, porque a impotência sexual dava uma conotação de que o homem estava absolutamente inutilizado, né? Não servia mais para nada, era impotente. Então, o consenso gerou essa palavra um pouco mais amena do ponto de vista da conotação pejorativa de disfunção erétil, né? Querendo dizer especificamente aonde estava o problema. Era um problema na ereção. Bom, então, esse indivíduo de 75 anos, aparentemente saudável, musculoso, no peso ideal, tinha os cabelos grisalhos e aí denunciava um pouco a idade, mas o resto parecia ser uma pessoa até organicamente mais jovem do que a idade cronológica, né? Então ele aparentava menos que 75 anos. E veio com essa queixa se dizendo impotente. Então, da mesma forma que no caso anterior, o cuidado é o mesmo, né? Uma abordagem biopsicossocial. Então, a gente investiga possíveis comorbidades, medicamentos, cirurgias prévias. Então, era uma pessoa muito saudável. Então, além de você pesquisar se a pessoa sabe da presença de comorbidades, é nosso papel também tentar descobrir fatores de risco ocultos. O que são fatores de risco ocultos, doutor Walter? Está começando a complicar aí. Não, não é complicado. Significa que eu preciso verificar a pressão arterial para ver se por acaso ele se tornou uma pessoa hipertensa. Eu tenho que ver os níveis de açúcar, de colesterol, eu tenho que saber se ele fuma ou já fumou, eu tenho que questionar sobre depressão, ansiedade e
outras questões ligadas à saúde mental. Então, tudo isso significa identificar problemas que talvez ele não tivesse tido oportunidade no passado de identificar. Então, nesse caso, nada foi identificado de diferente. E aí, como vocês lembram, aspectos psicológicos. Então, uma pessoa calma, muito orgulhoso de ser religioso, muito honesto, uma pessoa tradicional, né? Tudo isso são traços de personalidade. Isso é importante para a gente entender como ajudar essa pessoa. E além disso, ele sempre viveu no estado, no caso Rio de Janeiro, e trabalhava, como eu disse, com construção civil. Poucos anos de estudo, mas assim, muito articulado, uma pessoa muito fácil da gente conversar, tinha uma tranquilidade em exteriorizar até mesmo aspectos da intimidade. Nem todo homem consegue fazer isso, né? Bom, a parceira também era um homem heterossexual, e a parceira tinha uma idade semelhante à dele, acho que 2 ou 3 anos mais nova. Também uma pessoa saudável, até onde a gente pôde conversar. Ela não estava presente na consulta, mas nada que chamasse atenção em relação a algum tipo de problema de saúde. E há quanto tempo que esse paciente de 75 anos vinha reclamando da questão sexual? Há mais ou menos 6 meses. Então, quando a gente tem esse período de tempo, a gente tenta retroceder junto com o paciente para ver como é que estava a vida naquela época, se aconteceu alguma coisa marcante, né? Por exemplo, alguém que adoeceu, perdeu algum ente querido, entrou, por exemplo, uma coisa que acontece com o homem, né? Aposentadoria. Aposentadoria é péssimo para o homem do ponto de vista da sexualidade. A grande maioria perde um pouco a rotina e a motivação para continuar se sentindo ativo e fazendo as coisas do dia a dia, e muitos manifestam isso com problemas sexuais. Mas foi só então uma lembrança. Não era o caso desse nosso paciente de 75 anos, que continuava trabalhando. Ele trabalhava por conta própria, ele foi um empregado, um funcionário de uma construtora grande aqui no Rio de Janeiro durante muitos anos, já tinha se aposentado e fazia o que a gente chama hoje de bico, né? De vez em quando ele fazia um trabalho e era remunerado por aquele trabalho específico, mas como o próprio patrão. Então ele dizia que estava bem mais tranquilo do ponto de vista de rotina, tinha tempo para fazer outras coisas e não tinha nenhum tipo de problema financeiro. Esse era também é um outro aspecto importante, né? O homem com dificuldade de manter o sustento da casa, de ser o provedor, né? Ele às vezes começa a ter uma disfunção sexual por conta dessa sensação de impotência, né? Impotente em que sentido? Em prover o sustento da família. Bom, esse indivíduo então diz que de 6 meses para cá ele não estava conseguindo manter a ereção. E conversando com ele, na verdade, e aí a gente, quando tem esse tipo de queixa, tenta detalhar, como vocês viram no caso anterior, o ciclo sexual, né? Ele tinha vontade, ele ficava excitado. Então no homem há uma marca física da excitação sexual, que é a própria rigidez do pênis, né? Então ele ficava com a ereção, ele conseguia manter a ereção durante um tempo, mas o que estava incomodando a ele é que ele perdia a ereção quando ejaculava e não conseguia ter uma segunda ereção. E vejam que interessante como a coisa precisa ser muito individualizada. Isso passou a acontecer de 6 meses para cá, porque no passado era comum para ele, apesar da idade. Então, esse é um caso que eu falei que já tinha atendido no serviço público há muito tempo atrás, mas é marcante. Por quê? Porque é muito incomum que uma pessoa com 70 anos consiga manter o coito, a atividade sexual, mesmo depois de ejacular. E para ele, o que parecia
está acontecendo é que, no passado, ele conseguia manter a penetração e ter uma segunda ereção depois de uma primeira ejaculação, e aí conseguia um tempo de penetração suficiente para satisfazer a parceira. E isso agora não era mais possível. Ou seja, ele ejaculava a primeira vez e não conseguia mais continuar transando, porque o pênis perdia a rigidez. Vocês entenderam? Então, o que é o comum? A gente não gosta de usar a palavra normal, né? Porque tem normal e anormal, não é bem isso. Assim como disfunção também é ruim, função e disfunção, mas esses termos existem. Então, o usual, o comum é o homem fica excitado, tem a ereção, consegue ter um tempo de ereção até conseguir o clímax, o ápice, que é o orgasmo e a ejaculação, que normalmente são simultâneos. O orgasmo é o prazer, cérebro, e ejaculação é mecânico, é a saída do sêmen pelo pênis em jato. Então, quando o homem ejacula, normalmente para o organismo, então parte biológica, a relação acabou. O cérebro, então, manda lá para baixo para o pênis uma ordem: opa, hora de descansar. E aí o pênis volta à flacidez. Isso é o que acontece usualmente. Por isso que existe um termo chamado período refratário. O que é período refratário? É um intervalo de tempo necessário para que o homem consiga uma segunda ereção. Então, estava excitado, ereção, teve o orgasmo e ejaculação, então gozou, há um tempo necessário para uma segunda ereção. E esse tempo ele vai aumentando com a idade. Então, aos 18 anos, é sim possível ejacular e continuar com o pênis ereto. Praticamente não existe período refratário. Mas aos 30 já existe, aos 40 ele é maior, aos 50 maior ainda, aos 60 ele é grande, a ponto do homem conseguir uma ejaculação num encontro sexual e precisar de praticamente um dia inteiro para uma nova atividade sexual. E vejam, isso eu estou falando para o pessoal que não usa remédio, né? Quem está usando tadalafila, sildenafila, etc., está tentando exatamente diminuir esse período refratário, né? Não é o caso aqui. Então esse indivíduo, uma coisa muito peculiar, ou seja, não é comum, ele tinha uma maneira dele de continuar com o pênis em penetração e dentro da vagina da parceira, mesmo depois da primeira ejaculação, e em seguida conseguia uma rigidez suficiente para completar o ato sexual. E na verdade o que estava acontecendo agora era simplesmente a manifestação desse período refratário. Ele tinha a ereção, conseguia a penetração, mas ejaculava antes do que ele gostaria e ele não conseguia mais continuar o coito. Então, um caso peculiar, como eu disse, e que o que era interessante é o que ele entendia como problema era que a ereção não se mantinha mais depois que ele ejaculava a primeira vez, o que para o resto da humanidade era comum. Para ele, individualmente, era uma novidade. Isso veio acontecer aos 75 anos. Muito interessante, né? A solução aí é um pouco mais elaborada e aí vou deixar para um outro momento, porque mais uma vez o reloginho aqui está dizendo que o nosso vídeo já tem quase 15 minutos. Então, para que não fique cansativo, vejam que o exemplo é para que cada caso seja individualizado. A gente não pode tentar botar o caso, o paciente, se encaixar no que tem no livro, e sim o contrário. É o nosso conhecimento que tem que ir se adequando à realidade prática, né? Ao que a gente observa no dia a dia. Mas, lembrando, esse indivíduo de 75 anos, o que a gente faz é conversar, orientar, e ele acabou ficando satisfeito, ok? Então, semana que vem vamos começar a falar de outro tema, um tema que tenho recebido sugestões, tem sido as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Eu falei bastante sobre HPV, vacina do HPV, né? Então quem não assistiu, procura aqui nos posts anteriores, tem bastante coisa.
inclusive para os pais em relação à orientação, vacina ou não vacina meu filho, está tudo ali. Dê uma avaliada, porque eu acho que vai ajudar, ok? Então, provavelmente na outra semana, infecções sexualmente transmissíveis. Se vocês querem alguma específica, fala de sífilis, fala da uretrite gonocócica, então é só sugerir que eu tento atender aí como se fosse uma pequena votação, ok?